Olá, tudo bem com você? Hoje continuaremos fazendo nosso estudo do livro de Gênesis. Hoje estaremos meditando no capítulo 6. Vamos ler o capítulo 6 na íntegra. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram os filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Fará pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante tudo que Deus lhe ordenara. Neste momento vamos refletir neste capítulo. Embora houvesse separação entre 2 linhagens vistas até agora em Gênesis, a linhagem do bem e a do mal neste capítulo 6, acontece um sincretismo entre elas. A religião começa a se tornar híbrida. No início do capítulo, explica como o sincretismo religioso acontece, através de casamentos mistos. Julgo desigual que está em 2 Coríntios 6, versos 14 e 15. Sendo a família a base da moralidade, Satanás foi criterioso ao atingi-la. O mesmo está fazendo hoje. O texto sagrado nos revela o caminho da mornidão espiritual e do sincretismo religioso. Fique alerta. O mal avançou tanto que pesou no coração de Deus. O arrependimento de Deus nesse texto implica tristeza, não apenas pelo pecado, mas principalmente porque deveria tomar uma atitude muito radical para frear a forte maré da maldade, a qual se agigantava para engolir tudo e a todos, visando impedir a profecia de Gênesis 3, versículo 15. Na introdução ao livro de Gênesis, na Bíblia do discípulo, contém a afirmação interessante,
que vale destacá-la no estudo deste capítulo. A nota diz que o livro de Gênesis tem importância doutrinária especial. Ele explica a entrada do pecado no mundo e os princípios do plano redentor de Deus. Desde o início, a justificação pela fé aparece como a única maneira de ser salvo. Nisso consiste o chamado de Deus a Noé. A graça de Deus percorre cada página de nossa história de desgraça. O amor de Deus está presente no cuidado de cada detalhe neste mundo corrompido. Deus conhece cada pessoa e sabia que podia contar com Noé. Noé era diferenciado, ele andava com Deus, consequentemente era justo e íntegro entre o povo de sua época. Ao receber instruções divinas sobre o que iria acontecer e o que deveria fazer, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Deus conhece e cuida dos que andam com ele. Pedro diz que Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. 1 Pedro 2, versículo 5. Deus não faz nada sem avisar. Amós 3, verso 7. Antes da segunda vinda de Jesus, o Evangelho será pregado a todo mundo, e só então virá o fim. Mateus 24, verso 14. Prepare-se para este grande dia. Ande com Deus para que Ele possa contar contigo em seus planos. Que Deus abençoe você.